Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida. Estamos dando início à nossa live nessa noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Estaremos orando, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento na presença dEle, ao estudarmos a palavra dEle, que Ele nos dê a revelação, que o Senhor em tudo seja glorificado. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor nesta hora. Pai Santo, muito obrigado por esse instante, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Dê uma bênção especial a nós nessa live, que o Senhor nos revele, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor coloque as Tuas mãos, entre com graça e misericórdia. Abençoamos e declaramos a vitória pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus seja glorificado nessa noite. Nós vamos ler do Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 10. Esse texto, ele relata a conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com a mulher samaritana. É importante nós lermos e descobrirmos as verdades da palavra do Senhor nesta noite. Versículo 5 de João 4 diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Isto era quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Que o Senhor nos abençoe. Esse texto é um texto muito rico de informações, é um texto muito bonito. Ele mostra o encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana naquele poço perto de Samaria. E era mais ou menos um horário da meio-dia, sexta hora. Jesus foi ao poço e estava ali uma mulher samaritana. Aquela mulher, disse, ela já tinha casado 5 vezes e agora ela estava vivendo com uma pessoa que não era oficialmente o marido dela. Mas o Senhor Jesus foi até aquele poço não simplesmente para tomar uma água, mas ele foi até aquele lugar para encontrar com aquela mulher, porque aquela mulher seria um vaso na mão dele. E a palavra do Senhor mostra-nos que o Senhor Jesus chegou e de repente ele procurou a mulher e disse: Mulher, dá-me de beber. Naquele instante a mulher ficou espantada, porque ela mesma diz: olha, o Senhor é um homem, o Senhor é um judeu. Os judeus não conversam com os samaritanos, o Senhor é um homem, e o Senhor pede a mim de beber. Quer dizer, ela estranhou aquela pergunta que o Senhor Jesus fez, porque era uma coisa não usual, era uma coisa totalmente incomum, totalmente contra as regras. Mas o Senhor Jesus tinha planos acima desses. Ele não apenas estava interessado na água, mas ele estava apenas interessado em começar um diálogo na área espiritual. E a mulher disse: mas como é que o Senhor me pede? Quer dizer, aí o Senhor Jesus diz a ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui, para que você entenda que dom é um presente. E o Senhor Jesus diz àquela mulher: se você conhecesse qual é o presente de Deus que Ele dá ao mundo e que dá a você, que oportunidade você tem nessa tarde, você lhe pediria e ele te daria algo muito superior a isto. Ele te daria a água viva. Quando o Senhor Jesus Cristo ele fala que Deus está dando um dom, o dom maior é a própria pessoa do Senhor Jesus, porque ele é o presente que foi dado para toda a humanidade, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A Bíblia Sagrada mostra que Deus deu muitos dons para a humanidade, até hoje ele dá. Eu posso elencar aqui que o Senhor Jesus, naquele momento, era o maior dom que ela poderia dizer. Mas quando o Senhor fala que daria a ela, se ela pedisse a água viva, o Senhor Jesus, ele relaciona a água viva não apenas com salvação. Em João capítulo 7,
ele faz um vínculo que a água viva é o Espírito Santo. Então o Senhor diz àquela mulher, se você conhecesse qual é o presente de Deus, que sou eu, e se você soubesse que eu posso dar a você o Espírito Santo, você me pediria e eu te daria ele. Nós temos recebido muitos dons de Deus. O maior dom de Deus é a oportunidade que nós cremos em Jesus. O Espírito Santo é um dom de Deus, a salvação é um presente de Deus, a vida eterna é um dom de Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, fala de outros dons espirituais, fala de ministérios, que Deus deu ministros, Deus deu ministérios. Em 1 Coríntios 12, fala que o Senhor Deus deu dons de capacitação, dons espirituais para as pessoas. A própria palavra de Deus dada a nós, dirigida a todos nós, é um dom de Deus. Mas o Senhor quer levar aquela conversa um pouco mais além. Ele quer que a mulher peça a Ele água viva. E ela fica assim muito assustada, fala, mas o Senhor não tem nada, o Senhor não tem uma vasilha. Mas naquele instante o Senhor começa a conversar com ela, para que aquela mulher saia da área material e comece a pensar um pouco mais alto, um pouco mais sublime, um pouco mais espiritual. E ele fala sobre a água viva, ele fala sobre a salvação, ele fala sobre, ou pelo menos induz ao Espírito Santo. Se aquela mulher conhecesse essa história, no João capítulo 1, versículo 17, fala que a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus. Ela poderia dizer, Senhor, eu quero conhecer, mas a verdade de Deus, o Senhor pode me conceder essa graça? E ela estaria pedindo algo relacionado a isso. Mas o Senhor quer que as pessoas pensem na possibilidade de beber uma água viva, que se refere ao Espírito Santo. Meu irmão, o Senhor quer nos dar muitas coisas. Às vezes nós estamos preocupados muito com coisas materiais. É por isso que no livro de Mateus ele manda nós buscarmos o reino dele, sua justiça, pensarmos nas coisas celestiais, pensarmos no Espírito Santo, pensarmos na palavra dele, pensarmos na glória dele que está espalhada por todo o mundo. E, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ver a glória de Deus. A glória de Deus só é descoberta através de um ato de contemplação. Quando eu paro e simplesmente eu olho, simplesmente eu vejo como as coisas funcionam, como as coisas acontecem nesta vida, na natureza, então pela contemplação, eu entendo a glória de Deus. Mas se aquela mulher conhecesse um pouco mais, por exemplo, o que está escrito no capítulo 5 e 6 de João, quando o Senhor Jesus Cristo fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ela poderia dizer, Senhor, então me dá também desse pão. E se ela soubesse o que está escrito em João, em capítulo 14, e se ela quisesse conhecer o caminho, se quisesse conhecer a vida, se ela quisesse conhecer a ressurreição, ela poderia pedir todas aquelas coisas. Aquela mulher não sabia quais eram as oportunidades que ela tinha diante do Senhor Jesus. Porque o Senhor diz, você pode pedir, peça-me que eu te darei a água viva. Era apenas uma coisa. Na verdade, aquela mulher foi conversando com o Senhor Jesus e a conversa foi crescendo. E então, em dado momento, ela tinha dúvidas. Se ela dissesse assim, Senhor, eu tenho tantas dúvidas sobre adoração, sobre o Messias, sobre outras coisas. À medida que ela ia conversando, o Senhor Jesus ia solucionando suas dúvidas, suprindo a falta de conhecimentos, até o momento que ela disse, o Senhor é o Cristo. Veja que conversa frutífera, tão produtiva, através de uns simples atos, de uma coisa tão comum, de pedir água, de receber água, de conversar sobre a água, de levar aquilo para o campo espiritual, de falar que o Senhor era o dom de Deus e que esse dom de Deus estaria para abençoar aquela mulher. Naquele instante a conversa evoluiu muito. E o Senhor Jesus abençoou aquela mulher. Aquela mulher foi tão abençoada, ela ficou tão grata por aquele acontecimento que ela correu para a cidade dela. E de porta em porta, de casa em casa, ela disse, olha, eu encontrei uma pessoa, um homem, ele está lá no poço
e ele me falou coisas que eu estou ligando que ele seja o Messias. A cidade inteira correu ali e Jesus conversou com aquelas pessoas e explicou mais sobre a pessoa dele. E diz a palavra do Senhor que todos ali se converteram. Os discípulos não viram essa obra, porque os discípulos estavam voltando à cidade com comida. E o Senhor Jesus falou assim, uma comida diferente, hoje eu vou comer. E os discípulos ficaram pensando, será que alguém veio antes de nós e já trouxe comida para ele? Uma comida diferente? O Senhor falava sobre comer aquilo que satisfaz espiritualmente. Então, prezado irmão, prezada irmã, eu quero encerrar essa live dizendo a seguinte coisa. O Senhor Jesus é o nosso presente, é o nosso pão, é a nossa vida, é a nossa oportunidade, é a nossa salvação. Aquela mulher naquele dia não ficou apenas em beber de uma água da fonte. Aquela mulher evoluiu, ela cresceu, ela chegou justamente no ponto que o Senhor Jesus queria que ela chegasse. Ela foi abençoada e se tornou um vaso nas mãos do Senhor para abençoar a sua geração, para abençoar aquela cidade. Que este exemplo dessa mulher samaritana seja muito forte, venha impactar a sua vida, minha vida, a nossa geração, para que deixemos de lado coisas materiais e busquemos com muito ardor, com muita fome, com muita sede, a água viva, o Cristo vivo, o pão vivo, o dom de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê muita graça e vitória. Eu estarei encerrando, mas estarei orando por você, pela sua vida, para que Deus, em graça infinita, nos abençoe. Pai Santo, muito obrigado pela vida deste irmão, desta irmã, por esta live, que a tua bênção venha sobre tudo e todos, que tenhamos fome e sede da tua palavra, da salvação, ó Deus, dessa água viva, do Cristo vivo, do Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoe essa casa, abençoe nossa igreja, abençoe aqueles que precisam de uma cura, de uma graça e de uma libertação. Todo espírito de morte, toda dor, toda angústia, todo mal saia em nome de Jesus. Que o Senhor dê graça para essas pessoas que estão doentes, onde quer que se encontrem, recebam graça, recebam vida e oportunidades de terem acesso, a Deus, à saúde, à medicação e à vitória. Que essa casa tenha a sua despensa abençoada, que com muita fartura e excelência essa pessoa glorifique o teu nome. Encerramos, ó Deus, essa live abençoando teu povo e igreja. Que o Senhor em tudo seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, receba aqui o nosso abraço e fique na paz do Senhor Jesus.